5, verso 31. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E também no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Até aqui, convido a Santa e Amada Igreja a uma breve oração. Oremos. Pai santo, excelso e glorioso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus cuja nenhuma promessa será impossível de ser realizada, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós te louvamos, te adoramos e te homenageamos, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus verdadeiro. Agora, diante da tua santa palavra, Deus, nós rogamos a ti que envie teu Santo Espírito, Senhor, porque nós necessitamos de iluminação para entendermos a tua palavra revelada. Neste momento, Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu clamo a ti, Deus, eu rogo a ti, que envie teu Santo Espírito de fato, para que fale através de mim, e que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização, e nada saia dos meus lábios que não provenha do Senhor, da ministração do teu Santo Espírito. Isso eu lhe peço, por favor. E que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vos proclamo Cristo, o médico eficaz. Eficaz porque não apenas cura enfermidades físicas, mas cura a alma. Irmãos, é uma das muitas crenças e muitas frases que são atribuídas à Bíblia, das muitas frases que são atribuídas às Escrituras, mas que não estão lá. Entre elas, a frase que Jesus é o médico dos médicos. Bem, isso não está nas Escrituras. As Escrituras nos declaram que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas as Escrituras não nos dizem que Jesus é o médico dos médicos, embora ele seja, porque os médicos também precisam de Cristo, e os médicos também não precisam de cura. Mas a frase Jesus é o médico dos médicos, ela não faz parte dos originais das Escrituras, mas ela nos mostra que Cristo tem poder também de curar os médicos. Bem, isso nós sabemos. Mas nós queremos falar de um médico diferente. Ou seja, não só um médico de médicos. Não só um médico que tem poder de curar o corpo ou uma doença física de um outro médico ou de uma outra pessoa. Mas um médico diferente, que ele tem poderes para trazer curas muito mais aprofundadas do que as enfermidades físicas que as pessoas passam. Jesus, de fato, não apenas cura enfermidades, mas ele cura a alma. E como ele faz isso? Ele cura pecados. Sim, o pecador precisa de perdão e precisa da cura do pecado. Porque o pecado, ele é uma doença, e o pecado é uma doença degenerativa. O pecado é uma doença que gera morte. As Escrituras nos revelam e nos declaram que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado, aquilo que o pecado irá conquistar uma vez consumado, é a morte do pecador. Então, a Bíblia diz que ela apresenta o pecado de forma que o pecado, ele precisa ser detido. Assim como uma enfermidade física,
que vai avançando, e se a pessoa não fizer um tratamento para impedir o progresso daquele mal, daquela moléstia, ela irá a óbito. Da mesma forma, espiritualmente, o pecado ele tem que ser detido, porque senão ele levará à morte do pecador, e a morte que o pecado produz, ela é muito pior do que a morte física, porque ela é a morte da separação eterna de Deus, ou seja, o homem perderá totalmente todos os benefícios da paz, da cura, da prosperidade, da plenitude, da providência de Deus, do consolo de Deus, das misericórdias de Deus, da graça de Deus. E só aí, depois de ele perder tudo isto, que ele vai entender como foi grande a sua ruína. E como tem essa frase de efeito, Jesus é o médico dos médicos, também tem uma outra frase de efeito que também não é bíblica, mas poderia se aplicar perfeitamente no final da vida de uma pessoa que perder todos esses benefícios porque morreu espiritualmente. É aquela frase de efeito que diz: eu era feliz e não sabia. Porque mesmo negando Cristo, mesmo negando a fé, mesmo perseguindo a igreja, mesmo vivendo para a glória dos homens, mesmo vivendo para a sua glória pessoal, mesmo sendo soberbo, mesmo sendo cruel, o homem que está vivo nesta terra, ele ainda usufrui das bênçãos de Deus, das bênçãos comuns, porque as Escrituras dizem que o sol nasce para todos, e a chuva nasce para todos, e se ele tem apetite, se o coração dele bate, se ele se satisfaz com o paladar de ter uma boa refeição, se ele tem outras satisfações, se ele tem outros dons, tudo isso é providência de Deus. E se ele tem algum consolo, e se ele tem alguma esperança, e se ele tem algum tipo de paz, mesmo que seja paz provisória do mundo, isto também é providência de Deus. E se ele teve algum tipo de livramento, e se ele teve algum tipo de salvação, e se ele teve algum tipo de proteção, isto também procede de Deus. E o homem só vai entender o quanto ele perdeu quando ele ver a ruína dele consumada. Ou seja, o pecado venceu naquele homem. O pecado levou aquele homem na morte eterna, que é a separação total de Deus. E agora ele está destituído totalmente de qualquer tipo de esperança e qualquer tipo de misericórdia e qualquer tipo de graça. E agora a sua existência tornou-se apenas sofrimento. Mas enquanto estamos vivos, temos esperança. Porque Jesus, ele diz aqui, ele disse em Lucas: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E se nós olharmos com total sinceridade para nós mesmos e vermos que realmente o pecado como doença, e uma doença que vai levar à morte, nós seremos os primeiros a levantar as mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, sou eu, esse que precisa de médico. Eu não sou o são, eu preciso de médico. Porque ele veio para aqueles que precisam de socorro. E nós vemos aqui no Evangelho de Marcos, que nós lemos no capítulo 2, no verso 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E o que ele está se referindo aqui? Não propriamente a saúde física, irmãos. Ele está fazendo uma metáfora. E ele diz aqui: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ou seja, é o médico da alma. É um médico diferente. É o único médico da alma. É o único médico que pode nos socorrer com a pior enfermidade possível, que é a enfermidade espiritual, causada pelo pecado. E o pecado, ele consegue avançar porque ele tem uma aparência agradável. Alguém disse certa vez: se Satanás mostrasse para os homens o tormento do inferno,
dificilmente ele teria seguidores. Mas o que ele faz? Ele torna o caminho para lá agradável. Então, é uma forma de iludir e de enganar as pessoas que vai deixar proliferar o pecado na sua própria existência. Então, o pecado é uma doença que gera morte. Morte da esperança, morte do ânimo, morte emocional, morte do vigor. E quando ele se completa na morte espiritual, ele acaba com qualquer possibilidade de alívio. Neste momento não há mais possibilidade nenhuma de alívio. Nós vemos ali quando Cristo ele ensina aquela situação do rico e de Lázaro. Nós vemos que o rico pede para Abraão: pai Abraão, pede para o Lázaro molhar a ponta dos dedos e passar nos meus lábios, para que eu tenha um mínimo de alívio. E o pai Abraão fala: isso não dá, isso é impossível. Você teve toda a sua glória já em vida, agora não dá mais. Ou seja, toda expectativa de alívio está destruída e caiu por terra, não há mais esperanças. Então veja qual a gravidade do pecado e veja qual a necessidade que nós temos de um médico como este, o médico das almas. Que ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Senhor, sou eu. Eu não sou os justos da terra. Eu sou o pecador, eu preciso de cura, eu preciso de remédio. E serei assim justificado pelo Senhor diante de Deus. Mas eu não sou o justo da terra, porque eu não tenho justiça própria. Mas tem essa situação do pecado que tenazmente me assedia com o propósito de me afastar totalmente do meu Deus. Aquele que eu creio que é o meu Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, nós podemos observar aqui algumas coisas. E a primeira que eu quero abordar com os irmãos está na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Teremos os versos 24 e 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. E aqui diz: carregando ele mesmo, ou seja, Cristo, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, ou seja, a cruz, os nossos pecados. Veja como Cristo é o remédio, e como ele cura os enfermos, como ele cura aqueles que são pecadores, trazendo o alívio eterno, tirando totalmente aquele mal. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa, e aquela pessoa está passando por alguma dor física? Não sei se você já passou isso pela sua cabeça. Eu quando vejo uma pessoa que eu amo muito, que está passando por alguma dor física, eu falo assim: se eu pudesse, eu tirava essa dor com a mão. Eu costumo até falar isso, eu falo isso às vezes, né? Se eu pudesse, eu tirava essa tua dor com a mão. Mas eu não posso. Mas Cristo, ele vai fazer isso com o corpo dele. Ele vai tirar toda a nossa dor, ele vai tirar todo o nosso pecado, ele vai nos trazer o alívio eterno, sem mais essas consequências desastrosas que nos fazem chorar. Olha só, carregando ele mesmo em seu corpo, no seu corpo físico, sobre o madeiro, uma cruz física, rústica, dolorosa, cheia de farpas, que feriam as suas chagas, porque ele foi chicoteado antes de ser colocado naquela cruz. Uma cruz dolorosa, não algo simples. Uma cruz pesada, uma cruz que representava toda a maldição que o homem caiu lá em Gênesis 3,17. A terra inteira entrou em maldição por causa do pecado do homem. Carregando ele mesmo em seu corpo físico, seu corpo humano, com tendões, ligamentos, nervos.
carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, Ele que não pecou. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Glória a Deus por Cristo. O autor da nossa fé conquistou a nossa fé através de muita dor. E nós respondemos com gratidão. Obrigado, Senhor, por ter feito isso por mim. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Ou seja, quando eu estava doente e enfermo pelo pecado, quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, aquele que te conduz e te orienta na vossa alma, e que te traz o alívio, que te traz esperança, e que te faz, com um poder eficaz, evitar que você passe pela situação dolorosa que muitos vão passar, de ver uma ruína total na sua própria vida, ver um caos totalmente instalado, irreversível, sem misericórdia, onde talvez eles falem: peça para alguém que está aí no céu molhar o dedo e passar nos meus lábios, porque eu não aguento mais o que eu estou passando aqui. E ouvirá: não é possível. Existe um abismo entre nós e vocês. Mesmo que nós quiséssemos, não poderíamos fazer isso. Porque escolheu a morte eterna. Escolheu os bens desta vida. Escolheu a glória dos homens. Escolheu usufruir de todos os benefícios que aqui tem, como se isso fosse eterno. Muitas pessoas, eu imagino, quando num piscar de olhos deixa esta vida e torna-se um espírito que vai voltar a Deus, porque a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. O corpo volta ao pó porque é pó. Nosso corpo é pó e volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu, e Deus vai direcionar aquele espírito: santos para a direita, ímpios para a esquerda, para o terror e desprezo eterno. Então Cristo de fato é o médico dos médicos, mas Ele não é só o médico dos médicos. Ele é o médico da alma, o médico da alma humana, e que cura os pecados. Quando uma pessoa passa por uma dor, ela deseja o alívio, e Cristo nos traz o alívio. E veja com quais ações que Cristo nos traz o alívio. Eu quero convidar os amados irmãos para a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Apenas 2 versículos. Versos 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre Cristo. Tá? É sobre Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que quer dizer essas coisas? Nós professamos que cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui Cristo, no seu ministério terreno, Ele nos declara que o Espírito do Senhor está sobre Ele. E aqui a obra salvífica dele. O Espírito do Senhor está sobre mim, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bem, para evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Estes pobres aqui, pode ser alguém com muito dinheiro, mas alguém que seja pobre no sentido de não ser soberbo e o seu coração não estar nessas coisas. Então Cristo, ele veio para os humildes, e ele então ensina, e ele traz esta novidade para os homens. Olha, há esperança, como foi profetizado por Isaías: aqueles que andavam no vale da sombra da morte e em trevas, resplandeceu grande luz. E ele veio e lhe diz: há esperança para você. Você não está sozinho, entregue as suas dores e decepções nas quais um ser humano passa por este mundo. Você não está sozinho aqui a ponto de ter uma vida de sofrimentos e tristezas e depois de morrer simplesmente será largado numa sepultura e acabou tudo para você. Não, há esperança. Eu tenho preparado lugar para você. Não se turbe o seu coração. Você está escrito nas mãos de Deus, e Deus o trouxe até mim, e eu não te deixarei perder, porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas eu ressuscitarei no último dia. Então você é meu, e você não se perderá, e eu cuido de você, e eu sou a tua providência. E mesmo se teu pai e tua mãe te abandonarem, eu não te abandonarei. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você nunca mais estará desamparado. Ele veio trazer essa boa nova. Esse é o evangelismo. E ele veio trazer libertação do cativeiro. Ou seja, este pecado, a Bíblia nos apresenta o pecado como um cativeiro. Foi por isso que Deus enviou o cativeiro babilônico dos caldeus para o povo que insistia em viver em pecado, e não queria se arrepender, e não queria retroagir, e preferia viver no engano. Assim é o pecado que escraviza o homem, e uma vez escravizado pelo pecado, o homem não sai mais de lá, a não ser que ele tenha um libertador. A não ser que venha um para amarrar o valente e saquear o que ele tem lá, que é um escravo de almas. E a Bíblia chama o Satanás de valente. E a Bíblia diz que Cristo veio, amarrou o valente e saqueou o que ele tinha, que era, ele estava escravizando almas humanas, conforme nós vemos no livro do Apocalipse. E ele veio libertar os cativos. Então não importa se a tua vida foi uma vida de pecados, para Deus não importa o que você fez da sua vida até agora. Para Deus importa o que você fará da sua vida daqui para frente. Você tem um médico da sua alma, que te liberta deste cativeiro, dessa enfermidade espiritual chamada pecado, e que, se não for tratada, vai causar grande ruína um dia, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, aquele que morrer sem Cristo, aquele que morrer em seus pecados, aquele que não crer que Cristo é Deus, esse vai morrer em seus pecados, e será grande a ruína dessa pessoa. Como Cristo fala: os que ouvem a minha palavra, as minhas palavras e a pratica, é semelhante a um homem que edifica a sua casa na rocha, e vem todas as adversidades e não se abala. Mas aquele que não pratica essas minhas palavras, que não quer se submeter a elas, que não quer viver segundo esse padrão perfeito, é semelhante a um homem que constrói na areia, e vem os ventos, a enchente, as tempestades, e aquela casa cai, e é grande a ruína. Cristo fala que essa ruína é grande. Então veja, ele veio para o evangelismo, para libertar dos cativeiros, trazer restauração da visão dos cegos. Ou seja, essas coisas nós não víamos. Sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós simplesmente não víamos. E ele veio restaurar a nossa visão espiritual, porque ele é a luz do mundo, ele é a luz dos homens, e agora nós podemos ver. Nos tornar livres da opressão, ou seja, veio para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Quando Cristo ainda não está presente na vida de alguém, e ele se sente oprimido pela força dos maus, pela tirania dos maus,
aquela pessoa se vê desesperançada, sem saída, não sabe como sair daquilo. Mas quando vem Cristo, aquela opressão já não tem mais poder sobre nós, sobre a nossa mente, mesmo que as pessoas queiram nos oprimir fisicamente. A palavra de Deus, ela está livre. A palavra de Deus não está sujeita a nenhum opressor. E Ele vem nos libertar de todo tipo de opressão que as pessoas, ou os sistemas, ou os governos, ou os maus, ou as potestades espirituais da maldade queiram impor a nós. Somos totalmente livres, porque uma vez convertidos, já nos assentamos nas regiões celestiais. Aquele que nasce em Cristo, o maligno não toca. Então aquele que nasceu de Cristo, o maligno não pode mais tocar. Ou seja, não há mais opressão. Há tentativas de opressão, mas Ele liberta da opressão. E por fim, diz aqui no verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que significa isso? Significa um bem recebido, ou seja, todos os que crerem serão bem recebidos. O ano aceitável do Senhor é enquanto você respira. Ou seja, você será bem recebido no reino de Deus. Eu quero convidar você para ler aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, Ele te ouviu no tempo da oportunidade. A tua oportunidade é enquanto você respira. Quer jogar com a sorte, você joga. Muitas pessoas procrastinam. Não, deixa eu chegar lá nos 80 anos. Quem garante que vamos chegar lá? Muitas pessoas procrastinam. Não, deixa eu me formar na faculdade primeiro, depois eu me submeto a Cristo. Quem pode dizer como nós estaremos depois de rejeitar há tantos anos e quando sair da faculdade? Será que ainda vamos querer? Será que nosso coração já não estará endurecido totalmente? Será que já não passamos a servir às ideias que nos foram impostas na mente? Então, a salvação é no tempo oportuno, enquanto você tem chance. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O dia da salvação do cristão não é quando Cristo vier. Ali é a redenção total de tudo. Glória a Deus. Mas o dia da salvação é nesta vida aqui, ó. No momento em que a gente fala: não quero mais essa vida de pecados. Eu entendo perfeitamente, intelectualmente, racionalmente, que o pecado vai acabar com a minha vida espiritual. E será grande a ruína. E eu não quero isso. E mesmo que meu coração esteja duro, minha mente entendendo, mesmo com meu coração duro, se minha mente entender, eu posso clamar a Deus em tempo oportuno de alcançar misericórdia. Mesmo com o coração duro, mesmo mergulhado em pecado, mas a minha mente está frutífera, instruída pela luz de Cristo. Então eu posso chegar e falar: Senhor, meu coração está duro totalmente, mas eu entendo perfeitamente que o tempo oportuno é agora. Me salva, como o ladrão da cruz fez. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, irmãos, para terminarmos, a cura da alma e o alívio para as nossas dores, vos apresentei o médico capaz e eficaz para curar a tua alma. Te convido a trocar as dores do mundo pelo remédio chamado Jesus Cristo. Com Ele, teu coração estará em paz. Amém. Quero